18 diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra, nós vimos ao longo do culto, Pai, ao longo da liturgia, como a piedade verdadeira, Pai, requer integridade de coração, requer um coração íntegro transformado. Nos ajuda agora, Pai, a ouvir a pregação, a entender a sua palavra, ilumina o nosso coração, a fim de que nós compreendamos as tuas verdades, Pai, e analisemos as nossas intenções. Em nome de Jesus. Amém. Deixe-me começar com uma história que é contada pelo pastor Timothy Keller. Ele conta a seguinte história. Era uma vez um agricultor que colheu uma cenoura gigante que havia cultivado ali na sua terra. Então esse agricultor resolveu pegar essa cenoura tão grande e levá-la a seu rei, como uma homenagem ao seu rei, um presente. E ele chegou então diante de seu rei e disse: meu senhor, esta é a maior cenoura que já cultivei, a maior que houve e jamais existirá. Gostaria de presenteá-lo como uma mostra do meu amor e do meu respeito por ti. O rei ficou comovido e viu sinceridade no coração daquele homem. E por isso, enquanto aquele homem estava indo embora, o rei o chamou de volta e disse: espere, não há dúvida de que você cuida muito bem da sua terra. Eu tenho um terreno bem ao lado do seu. Eu quero presenteá-lo com esse terreno a fim de que você possa cultivá-lo. O agricultor ficou impressionado e ficou encantado com o rei e voltou para casa todo alegre. E enquanto o agricultor estava lá, havia um nobre ali na corte do rei que ouviu toda a conversa. E ouvindo ele pensou: nossa, se ele ganhou tudo isso por causa de uma cenoura, o que eu receberia se desse ao rei uma coisa mais valiosa? No dia seguinte, então, esse nobre compareceu diante do rei, levando um lindo cavalo preto. E ele se curvou diante do rei e disse: meu senhor, eu crio cavalos, e este é o maior cavalo que eu já criei, e é o melhor de todos os tempos. Gostaria de presenteá-lo como uma mostra do meu amor e do meu respeito por ti. Mas o rei percebeu o que estava no coração daquele homem. Então o rei agradeceu, pegou aquele cavalo e não disse mais nada. E o nobre ficou perplexo. Ele ia voltando então para sua casa perplexo, não entendendo o que estava acontecendo, e até que o rei mandou chamá-lo de volta. Disse: vem aqui, deixa eu te explicar o que aconteceu. Aquele agricultor me deu a cenoura em consideração a mim, mas você me deu o cavalo em consideração a ti mesmo. Irmãos, é possível realizar boas obras
aos outros, visando o próprio bem. É bem possível realizar coisas que são boas em si mesmo, como caridade, oração e jejum, e fazer tudo isso para o benefício próprio. A série de sermões que nós estamos estudando se chama Queremos Ver Jesus. E o tema deste domingo é a autoridade do Rei. Jesus Cristo é o Rei prometido, o filho de Davi que veio e inaugurou o seu reino. Ele fez isso, ele inaugurou o seu reino quando ele veio. E esse discurso que ele profere aqui, o Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6, é um discurso de inauguração do seu reinado. Pense, por exemplo, no primeiro dia de um presidente da República. Lá no dia 1º de janeiro, depois da eleição, normalmente ele faz ali um anúncio, uma declaração, um discurso público que é filmado, transmitido por todos os canais de TV. E esse discurso é muito importante, porque por meio dele você tem uma certa ideia de como será esse governo, essa presidência. Aqui Jesus faz um discurso inaugural do seu reino. Reino sobre o qual ele tem toda a autoridade. E nesse discurso, lá no capítulo 5, Jesus ele fala a respeito das características dos cidadãos do reino. É por isso que no capítulo 5 ele fala muito a respeito de justiça. E justiça, no capítulo 5 de Mateus, tem a ver com a interpretação correta da lei. Jesus vai mostrar como se interpreta corretamente a lei de Deus. Ele vai dizer que os cidadãos do seu reino devem ter uma justiça muito maior que a dos fariseus. Os fariseus, que eram os religiosos daquele tempo, os que interpretavam a lei, eles a interpretavam de um modo muito estreito. E Jesus vai mostrar que a lei ela é muito mais ampla, porque ela deve ser obedecida não apenas externamente, mas com toda a nossa alma, nossa força, nosso entendimento, nosso coração. Jesus ele vai ensinar no capítulo 5 de Mateus que não basta não matar, é necessário não odiar, não detestar, não chamar nem mesmo de inútil, raca. Não basta não adulterar, porque até mesmo o olhar impuro já é um adultério. Não basta amar os amigos, é necessário também amar os inimigos. Tudo isso porque a lei de Deus se resume em amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aqui no capítulo 6, Jesus ainda está falando a respeito de justiça, mas a justiça a qual ele se refere aqui não é mais a aplicação da lei, mas é aquilo que nós podemos chamar de piedade, a justiça religiosa. E para um judeu daquele tempo, a religião se resumia em 3 grandes áreas, que eram a caridade, a oração e o jejum. Os fariseus daquele tempo eram especialistas nessas 3 coisas. Em Judá daquele tempo, na Judéia, o alívio financeiro dos mais pobres vinha desses religiosos. Eles faziam muita caridade. Eles oravam o tempo todo. Eles oravam ao menos 3 vezes ao dia, onde quer que estivessem, orações públicas em momentos específicos para isso. E eles praticavam 2 jejuns por semana, muito mais do que prescrevia a lei de Deus. E muitos de nós, quando pensamos em farisaísmo, pensamos em fariseu, costumamos pensar em pessoas que estudam muito a Bíblia, que são muito cabeça, muito sabichões, mas não têm oração, não têm jejum, não têm piedade. Mas era exatamente o contrário disso. Os fariseus eram vistos como pessoas muito piedosas. Eles eram os que mais oravam, eles eram os que mais jejuavam. Mas aqui Jesus traz uma advertência aos cristãos. Assim como eles devem ser muito mais obedientes à lei do que os fariseus, eles também devem ser muito mais piedosos do que os fariseus. Porque os cristãos devem observar as suas motivações. É por isso que no versículo 1, Jesus começa com esse verbo aqui, ele diz, guardai-vos. E a ideia aqui do verbo guardai-vos é que você deve estar sempre atento, vigiando, se guardando de um perigo que é real, de um perigo que está ali à sua espreita. Jesus viu que até mesmo nós, os crentes, os discípulos de Jesus, podemos ser tentados a fazer o certo pelo motivo errado. Jesus ordena que nós guardemos de exercer a justiça diante dos homens. E à primeira vista pode até parecer que Jesus se contradisse. Porque olha lá no capítulo 5, versículo 16, o que Jesus diz lá. Capítulo 5, 16.
Jesus diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, lá no capítulo 5, Jesus disse que é para a gente fazer boas obras à vista das pessoas, para todo mundo ver. E aqui Jesus está dizendo que é para guardar-nos de fazer isso diante dos homens, que é para fazer em secreto. Por que Jesus dá ordens tão diferentes? É porque Jesus está tratando de pecados diferentes. Lá no capítulo 5, Jesus está tratando do pecado da covardia. É a covardia que faz com que nós não testemunhemos de Jesus. É a covardia que faz com que nós não falemos para as pessoas a respeito de quem é Jesus e ajamos da forma correta, mesmo quando todo mundo faz errado. Mas aqui ele trata do pecado da hipocrisia, que é quando fazemos o certo diante dos homens, não para a glória de Deus, mas para a nossa própria glória. Veja, a chave está aqui na parte em que ele diz, no capítulo 5, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A diferença é esta, se a glória é dada a Deus ou aos homens. Nossas obras devem ser públicas, devem ser manifestas às pessoas, devemos ser luz no mundo, quando isso glorifica a Deus. Mas a nossa devoção deve ser secreta, deve ser privada, deve ser algo discreto, para que nós não nos vangloriemos de nossa piedade. Veja, o que importa aqui é a motivação correta. Aqui nesse texto, Jesus faz um contraste entre dois tipos de piedade, a piedade do hipócrita e a piedade do cristão. E a diferença entre as duas piedades é a motivação. O hipócrita faz o que faz porque ele quer ser glorificado, amado pelos homens. E ele receberá toda a recompensa que ele quer dos homens, mas não de Deus. E a pergunta que você deve fazer a si mesmo ao longo desse sermão é: por que você faz o que faz? Por que você está aqui na igreja? O que motiva a sua prática religiosa? Qual é a razão de sua religião? Hoje eu quero falar a respeito das motivações da piedade cristã. E aqui nós temos 3 exemplos de práticas piedosas, que é a caridade ou misericórdia, a oração e o jejum. E em cada uma delas nós temos que analisar as nossas motivações. O primeiro exemplo aqui que Jesus dá, então, de piedade, versículo 2, é a prática da misericórdia. Jesus começa dizendo: quando, pois, deres esmola. E a expressão dar esmola aqui pode ser traduzida também como fazer caridade ou mesmo praticar a misericórdia. É quando você ajuda aquela pessoa que está em necessidade, alguém que está precisando de um auxílio, seja ele financeiro, seja ele espiritual. Veja, Jesus está partindo do pressuposto de que isso faz parte da vida do crente. Ele não diz se você praticar misericórdia, ele diz quando você fizer isso. E a Bíblia ordena que façamos isso. Há muitas leis no Antigo Testamento que dizem respeito ao cuidado com órfãos e viúvas. E Tiago diz que a verdadeira religião é esse tipo de cuidado. E é justamente porque Deus foi misericordioso conosco, nos ajudando, nos salvando quando nós não merecíamos, é que nós devemos também ser misericordiosos com pessoas que não merecem. Contudo, não basta praticar a caridade, não basta praticar a generosidade, é necessário que a motivação seja correta. Não devemos cair num ativismo de fazer por fazer, de nós temos que ir lá, temos que ajudar, temos que nos envolver em ações sociais. Não basta o ativismo, porque nós temos que nos atentar ao motivo pelo qual fazemos isso. Jesus mostra aqui que existem algumas motivações erradas para a prática da misericórdia. E a primeira delas é que fazemos caridade, é quando fazemos caridade visando receber a glória dos homens. Aqui Jesus faz uma figura aqui, uma figura bem exagerada, para nos dar bem a noção do que é isso. Você consegue imaginar a figura de alguém pomposo, chegando-se diante de pessoas necessitadas, enquanto tocadores de trombeta vão à sua frente, anunciando a sua chegada como o Messias que vai resolver a situação dos pobres? Os fariseus eram assim.
Eles amavam receber o louvor dos homens. E sempre que faziam suas doações, talvez não tivesse ali literalmente trombetas à sua frente, mas eles gostavam de sempre levar todas as suas doações em moedas, muitas moedas, a fim de que o tilintar das moedas no fundo do gasofilácio fizesse um alto barulho. Pense, por exemplo, nos governos que têm programas sociais e gastam muito mais em publicidade do que em auxílio financeiro, porque eles querem que todo mundo saiba o que eles fazem. Jesus chama esses homens aqui de hipócritas. E a palavra hipócrita no grego clássico é um termo que significa tão somente ator. Hipócrita é um ator. É alguém que no teatro, numa peça, ele assume um personagem, ele atua num papel. Mas para esses hipócritas aqui, o mundo inteiro é um teatro. E o papel que eles cumprem, o personagem que eles o fazem o tempo inteiro. E o motivo desses hipócritas é dito bem aqui no versículo 2. Jesus diz, para serem glorificados pelos homens. Em outra tradução, outra possibilidade, para serem adorados pelos homens. Eles querem ser louvados pelos homens. Eles não têm como intenção a glória de Deus. Eles não buscam nem sequer o bem daquele que está sendo ajudado. Eles querem ser glorificados pelo que fazem. Irmãos, não é difícil que hoje em dia façamos o mesmo que os fariseus daquele século. Você pode não ter uma trombeta tocando na sua frente sempre que você faz uma boa ação, mas sempre que você exige ser reconhecido pelo que faz. Mas ninguém me reconhece. Sempre que você tem prazer em ver seu nome lá na lista de colaboradores, na lista de doadores, você não é tão diferente de um fariseu. Jesus disse que essas pessoas já receberam a sua recompensa, porque ali mesmo, enquanto estão sendo bajuladas, elogiadas, elas já estão sendo recompensadas. Porque Deus não vai recompensar com galardão, com a recompensa eterna, aqueles atos que não foram feitos para Ele, que não foram para a glória dEle. Mas há ainda aqui nesse texto uma outra motivação errada para nós doarmos, para nós fazermos caridade. Talvez você não goste de receber a atenção das pessoas. Talvez você não goste de aparecer. Talvez você faça uma boa ação e tão somente fique ali sozinho no seu canto pensando em como você é uma boa pessoa. Talvez você pense secretamente, como eu sou bom, como eu sou generoso. E esse é o pecado da autoglorificação. E ele é mais comum do que você pensa, porque você já deve ter ouvido, por exemplo, a seguinte frase: é tão bom praticar ação social, é algo muito gratificante. E eu fico pensando, fica martelando na minha cabeça, o que significa esse termo gratificante? Porque se você olha o dicionário, gratificante é algo que gratifica, que te dá uma gratificação, que te dá uma satisfação interior. Embora a satisfação pode até ser de modo legítimo, mas muitas vezes você se envolve em ação social, não é porque você quer servir, não é porque você quer glorificar a Deus, não é por amor ao próximo, mas é porque você quer sentir-se bem consigo mesmo. Você quer sentir uma satisfação interna de ser útil, de saber que aquela pessoa precisou de você e você estava lá para ajudar, então você se sente magnânimo nesse momento. E isso é muito perigoso, porque não há amor envolvido nesse tipo de ajuda. Você dá dinheiro, você preenche um cheque, você dá uma moeda ali para o morador de rua que está ali pedindo para você, e foi só uma tarefa a mais, foi tudo para seu próprio benefício. Você não se envolveu. Há uma outra pessoa ali, mas você nem viu. Nós devemos ajudar quem precisa. Nós devemos aliviar o sofrimento das pessoas, mas devemos fazer isso, primeiro, visando o fato de que Deus nos ajudou quando nós não merecíamos. E devemos fazer isso como um ato de amor a Deus e às pessoas. Mas, infelizmente, até mesmo o ato de caridade pode se tornar em vaidade. E isso destrói a misericórdia, isso destrói o ato de misericórdia, porque há uma outra pessoa ali que precisa da sua ajuda e você só pensa em você mesmo. Você transforma uma atitude de amor sacrificial
em um culto ao seu eu. É por isso que Jesus fala que nós devemos esconder até de nós mesmos o que fazemos. Uma mão não deve saber o que a outra mão fez. Você deve ajudar, mas você não precisa ficar contando na sua mente o quanto você ajudou. Você deve ajudar, mas não precisa ficar lembrando, se vangloriando. Olha, tal dia eu ajudei aquela pessoa e ela foi ingrata comigo. Você não deve ficar falando, pensando, mas eu fiz tanto. Eu fiz tanto por essas pessoas, eu fiz tanto por essa igreja, eu mereço ser reconhecido. Porque lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus fala do grande julgamento, aqueles a quem Jesus diz, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. As pessoas responderam, mas quando foi que nós fizemos isso? Vejam, elas não se lembram. Elas nem se atentaram. Elas nem contaram a sua boa ação. Porque era tão parte da vida dessas pessoas que era algo natural. Elas não estavam contando, esperando receber um reconhecimento. Nem mesmo se vangloriavam disso. E no final receberam a recompensa do Pai. Busque tão somente a aprovação de Deus. Basta ter Deus como sua testemunha. É claro que em algum momento ou outro, alguém vai ver o que você faz. É impossível ser 100%, totalmente secreto nesse sentido. E não tem problema, mas a recompensa que você deve buscar é a recompensa do Pai. Porque isso é muito diferente da recompensa das pessoas. Porque veja o que Jesus diz aqui no versículo 4. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. E há duas verdades muito importantes aqui. Primeiro é que Deus vê tudo. Deus vê todas as coisas. Aquilo que ninguém viu, que ninguém contou, Deus contou. Ele está presente. E as pessoas podem até não reconhecer o que você faz. Mas Deus vê. E vê inclusive a sua intenção. E a segunda verdade é que Ele vai recompensar não como um juiz, mas como um pai. Ele não é como alguém que te dá uma recompensa porque você merece a recompensa. Porque não interessa o tanto de boa obra que você faça, você nunca vai merecer a recompensa. Porque nossas boas obras partem de um coração que é dobre, que é pecaminoso e que está sendo transformado por Deus. Mas em si mesmo, em nós mesmos, nós não somos merecedores. Mas Deus nos recompensa não como juiz, mas como um pai. Pense numa criança que faz uma coisa boa para o seu pai. Ela vai lá e faz um desenho que demonstra ali o seu carinho, a sua afeição para os seus pais. E o pai recebe aquele desenho e olha para aquela coisa cheia de rabisco, olha para aquilo e não entende nada, mas ele olha para aquilo e vê o amor do seu filho dedicado a ele. Então esse pai pensa, vou fazer algo para o meu filho, vou recompensá-lo. Então ele leva a criança para tomar um sorvete. Veja, esse pai não está recompensando o seu filho porque ele merece a recompensa. Ele está recompensando o seu filho porque ele ama o seu filho. É uma recompensa graciosa. É graça. O filho nada fez para merecer o amor de seu pai, ele tão somente é filho. E o pai o ama e o recompensará, mesmo nas pequenas coisas. Busque a aprovação do pai, não a dos homens, nem mesmo a sua autoaprovação. Porque a aprovação dele é a que importa. O segundo exemplo de prática de piedade aqui, versículos 5 e 6, é a prática da oração. E veja, Jesus também parte do pressuposto de que os cristãos devem orar. Isso deve fazer parte da vida do crente. Nós precisamos do contato íntimo e diário com o nosso Pai. E se até mesmo Jesus tirou tantos momentos de sua vida, até mesmo de madrugada, para orar, porque ele entendia que precisava disso, quanto mais nós. Mas aqui Jesus descreve dois tipos de oração. A oração do hipócrita e a oração do crente. E mais uma vez, o que diferencia aqui é a motivação. Jesus diz que não devemos orar como os hipócritas, porque os hipócritas gostam de orar em pé nas sinagogas e nas praças. Os hipócritas amam orar, mas o que eles amam não é a oração em si. Eles usam algo tão sublime
como a oração, com o propósito de estar em evidência. O pecado aqui que Jesus está tratando é o da autopromoção. Veja, o texto não está condenando a oração pública. A oração pública, a oração comunitária, é algo que o próprio Jesus ensina. Quando ele diz, mais para frente, Pai Nosso, vós orareis assim, Pai Nosso, uma oração feita no plural. O problema do fariseu não é o fato de orações serem públicas. O problema dele era outro. Os fariseus, eles oravam muito. Os judeus tinham o costume de orar ao menos 3 vezes ao dia, em horários fixos, sem falhar, sempre no mesmo horário, onde quer que estivesse. Se ele estivesse na rua, orava ali mesmo. Se estivesse na casa de outra pessoa, orava ali mesmo. O fariseu era uma pessoa aparentemente muito piedosa. Era um homem de oração. O problema aqui do fariseu é o problema do coração. E o texto na língua original deixa mais claro isso, porque aqui diz que os hipócritas amavam, é o termo orar, enquanto permaneciam em pé, enquanto estavam continuamente em pé. A ideia aqui é que eles adoravam, eles amavam manter os seus lugares de evidência. Eles ficavam na sinagoga e faziam de tudo para que todos o vissem enquanto ele orava. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Enquanto o publicano entrou no templo e ficou ali no canto, nem ousou levantar o rosto, ficou ali discreto e orou baixinho a seu pai. O fariseu foi para o meio do templo. Ele foi para o lugar onde todo mundo poderia vê-lo. Ele queria que todos o vissem. Irmãos, o farisaísmo não está tão longe de nós, porque é possível vir à igreja pelo mesmo motivo que um fariseu ia à sinagoga. É possível que você tenha acordado hoje sem a mínima vontade de vir para a igreja. E o que te trouxe aqui não seja, eu vou para a igreja porque eu vou glorificar a Deus, eu vou adorar o meu Deus junto dos meus irmãos. Não, talvez o que você tenha pensado seja, o que vão pensar de mim se eu não for? Eu tenho que ir, senão todo mundo vai ficar pensando. E o pior de tudo é a maneira que isso afeta a nossa adoração. Porque ao mesmo tempo que você está, supostamente, adorando a Deus, você está preocupado com o que os outros pensam de você. No momento em que Deus é quem deveria estar no centro, você só pensa em si mesmo e na sua reputação. Algo tão sublime como a oração é estragado por causa da nossa motivação errada. Como o cristão deve então orar? Qual seria a motivação correta? Jesus diz que devemos ir para o quarto, fechar a porta e falar a sós com Deus. A nossa oração deve ser dirigida a Deus somente. Nós oramos porque sabemos que Deus está nos ouvindo. Ele está presente. Ele ouve a nossa oração. Ele é o Pai que nos vê em secreto. E é por isso que nós temos certeza de que Ele vai nos dar aquilo que é o verdadeiro motivo da oração. Aquilo que buscamos enquanto oramos. E o que buscamos na oração não é ter nosso pedido atendido, necessariamente, mas é conhecer mais a Deus. É ter maior intimidade com o Pai. Nós teremos uma comunhão maior com Ele e entraremos um dia no seu reino, onde nós viveremos eternamente, receberemos o seu galardão, a sua presença. Essa é a recompensa. Veja, Jesus não está dizendo que não podemos orar em público. Nós oramos aqui em público, no culto público, mas enquanto você ora, seja em público, seja em privado, tenha em mente que a sua oração é para Deus e não para agradar as pessoas. O terceiro e último exemplo de piedade que Jesus nos dá é a prática do jejum. E essa é uma prática que para nós, principalmente protestantes, é algo muito fora. É difícil você ver isso. Mas, mais uma vez, Jesus supõe que o jejum fará parte da vida de seus discípulos. E esse é o texto do Novo Testamento mais explícito com relação à importância da prática do jejum para nós crentes. O jejum é uma prática espiritual apropriada para quem está angustiado com o seu pecado em arrependimento, para quem está angustiado com a sua aridez espiritual, com o sofrimento, e para quem deseja enfraquecer a própria carne.
Porque a fome é um dos maiores apetites que nós temos. E quando nós podemos, então, por alguns momentos, nos privar de comida e usar esse tempo para oração e para intimidade com Deus, nós estamos treinando o nosso domínio próprio. O fariseu, ele jejuava muito. Ele jejuava ao menos 2 vezes por semana. E ele fazia pelo motivo errado. Porque aqui diz que eles propositalmente pareciam tristes, eles ficavam tristes visivelmente, e eles desfiguravam o seu rosto. E há uma ironia aqui, porque esse termo traduzido aqui como desfigurar, ou seja, ficar irreconhecível, também pode ser traduzido como ficar invisível. Os fariseus ficavam invisíveis a fim de parecer mais, a fim de que todo mundo os visse. Os fariseus cobriam seus rostos de pó e de cinza. Eles não se lavavam, eles ficavam propositalmente sujos, eles se cobriam de pano de saco e eles faziam um verdadeiro drama. Tudo para que, sendo observado, todo mundo olhasse para eles e pensasse: olha só como eles são santos, como eles são piedosos. Sabe aquela pessoa que gosta de depreciar a si mesma a fim de receber um elogio? Ela diz: eu estou tão feio, porque ela quer que alguém lhe diga: não, você está bem, você está bonito. Esse trabalho aqui ficou tão ruim, e ela quer que alguém diga para ela: não, ficou ótimo o seu trabalho, vá em frente, continue. Veja, nem sempre a hipocrisia virá de um modo escancarado, na forma de um exibicionismo. Porque muitas vezes a hipocrisia se esconde debaixo de uma falsa humildade. Um dos piores tipos de orgulho que alguém pode ter é o orgulho de ser humilde. O pecado que Jesus está tratando aqui é o pecado da autocomiseração. Porque eles querem mostrar para todo mundo: veja só como eu sofro, veja só como eu estou em tristeza pelo meu pecado, veja só como eu sou humilde, olhe para mim. Jesus nos diz que não devemos ser como os fariseus. Devemos lavar o nosso rosto, perfumar o nosso cabelo, é a ideia de ungir o cabelo, perfumar o nosso cabelo, fazer de tudo para que o nosso jejum seja o mais discreto possível. Devemos tomar cuidado para que, ao evitar um erro, o de ser exibicionista, o de querer se mostrar para todo mundo, não caiamos em outro erro, o erro da falsa humildade. O propósito do jejum não é fazer propaganda de nós mesmos e de nossa humilhação. Nossa humildade deve ser expressa diante de Deus e não diante dos outros. Ao nos humilharmos perante Deus, Ele mesmo nos exaltará. E é o que aconteceu com o próprio Jesus. Porque Filipenses capítulo 2 diz que Jesus se humilhou, Ele se submeteu ao Pai e o Pai lhe exaltou. Mas se nós nos humilharmos com o intuito de receber elogio dos homens, nós já recebemos toda a recompensa que teremos. Veja, irmãos, nesses 3 exemplos, caridade, oração e jejum, Jesus contrastou 2 tipos de piedade: a piedade do hipócrita e a piedade do cristão. O hipócrita gosta de se exibir porque quer ser recompensado pelos homens. O cristão é discreto porque busca agradar somente a Deus. Tendo isso em vista, algumas coisas nós podemos considerar aqui para concluir. A primeira delas é o efeito destrutivo da piedade hipócrita. A religião hipócrita, ela destrói tudo que ela toca. Ela pega coisas boas e transforma em coisas ruins. Ela pega o serviço a Deus e ao próximo e transforma em serviço a si mesmo. Ela afeta a nossa integridade e o nosso testemunho, porque nós deixamos de testemunhar a Deus com essa prática e testemunhamos de nós mesmos. Coisas boas, como caridade, oração e jejum, se tornam coisas ruins por causa da nossa motivação errada. A segunda coisa é a causa da piedade hipócrita. Qual é a causa? De onde vem a hipocrisia? Nós vimos que a hipocrisia é um problema do coração. Quando nós buscamos agradar a homens, não é com homens, não é com as pessoas que nós estamos, em última instância, obcecados. Nós estamos obcecados conosco mesmo.
Nós queremos ser admirados porque nós pensamos que nós somos dignos de admiração. Nós queremos ser glorificados porque achamos que nós somos dignos de receber adoração. O problema aqui é a auto-idolatria, é a egolatria. Eu adoro a mim mesmo. Eu quero ser o centro de Deus. Esse é o problema. E isso nos mostra para a solução, nos aponta para a solução. A terceira coisa aqui é a solução para a piedade hipócrita. E a solução é esta aqui. Devemos pensar tanto em Deus e fazer todas as coisas direcionadas à glória de Deus, que deixamos de pensar em nós mesmos. É a Ele que nós dirigimos a nossa oração. É a Ele que devemos dedicar qualquer serviço que prestamos. E isso vai além apenas da caridade, mas qualquer serviço à igreja, qualquer serviço aos irmãos, qualquer serviço à comunidade, é a Ele que nós dedicamos. É Ele quem deve ver nossa humildade, nossa dependência, o nosso sofrimento. Se nós pensarmos mais em Deus, inevitavelmente pensaremos menos em nós mesmos. C.S. Lewis tinha a seguinte frase, ele diz, humildade não é pensar pouco de si, é pensar em si pouco. Não é ficar lá lamuriando, dizendo, olha só como eu sou sofrido, como eu não presto, mas é pensar tão pouco em si e pensar tanto na glória de Deus, porque é a Ele que nós dedicamos a nossa vida. Devemos estar tão voltados à glorificação a Deus que deve restar pouco espaço para nós mesmos. Porque sabemos que Ele está observando, Ele está nos vendo em secreto, Ele é o espectador que importa. Quem é o nosso espectador? Tudo bem outras pessoas verem a sua justiça. Isso dará glória a Deus. Mas o nosso espectador, a pessoa que importa agradar, é o próprio Deus. E a Ele não se pode enganar. Não se pode fingir com atitudes externas uma piedade ao nosso Deus, porque Ele olha para o coração. Como nós podemos ser íntegros? Como podemos ter uma piedade verdadeira? Como podemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai? Como diz no capítulo 5 de Mateus. Jesus é capaz de transformar o coração. Jesus veio para que nós pudéssemos ser como Ele é, de modo que nós passemos a viver para a vontade do Pai, como Jesus viveu. Jesus foi submisso ao Pai. Jesus se humilhou. Jesus desagradou a muita gente. Mas Ele agradou a quem importa. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Com Jesus nós aprendemos o que é o autossacrifício para a glória de Deus. Irmão, se você percebeu que suas motivações não têm sido puras, se você percebeu que muitas vezes você faz a coisa certa pelo motivo errado, então arrependa-se. E crê em Jesus, abandone a sua autojustiça, a sua tentativa de ganhar recompensa por conta própria. Você não tem mérito algum por nada do que você faz. Confie nos méritos de Jesus. Deixe de lado esse personagem. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de Santa Ceia, um dia em que nós devemos examinar a nós mesmos, a fim de sermos alimentados espiritualmente por Cristo. Então, examine suas motivações. E lembre-se do sacrifício de Cristo. Lembre-se de que Deus está presente. E é isso que nós celebramos na Santa Ceia. A presença espiritual de Cristo no pão e no vinho. Então nós vamos participar desse momento com sinceridade de coração. Que Deus nos abençoe.